Imagine uma máquina. Ela corta a alta atmosfera, mais veloz que o som. Este é o Tupolev Tu-160, conhecido por suas tripulações como o Cisne Branco. Conhecido pela OTAN como Blackjack, é o bombardeiro estratégico da Rússia, um símbolo de poder, uma ferramenta da geopolítica. Poucas aeronaves podem igualar sua combinação de velocidade, alcance e capacidade de carga. Nasceu do conflito. Perdura em um mundo incerto. O Tu-160 não é meramente uma aeronave. É uma declaração. Uma declaração gravada em titânio e aço. Fala da determinação de uma nação. Sua capacidade de projetar força através de continentes, de alcançar e tocar um adversário, em qualquer lugar, a qualquer momento. Quando um desses gigantes alça voo, ministérios da defesa percebem. Caças de combate decolam em alerta. Diplomatas fazem chamadas. O Cisne Branco carrega mais do que apenas armas. Carrega o peso da história. E o potencial para a devastação futura. É um lembrete contundente. Um lembrete do que a humanidade pode construir. Meados do século XX. Um mundo dividido em dois. Leste contra Oeste. Comunismo contra capitalismo. A União Soviética e os Estados Unidos. Duas superpotências travadas em uma guerra fria. Foi uma guerra travada não com batalhas diretas em grande escala entre elas, mas com guerras por procuração, com espionagem, com uma corrida armamentista de proporções assustadoras. Armas nucleares lançavam uma sombra permanente. A doutrina da destruição mútua assegurada, MAD, era uma sigla sombria para uma realidade sombria. Cada lado construiu arsenais capazes de aniquilar o outro várias vezes. Este foi o crisol, a forja, onde armas como o Tu-160 foram concebidas. Os céus tornaram-se um domínio crítico. Bombardeiros eram o braço longo do poder estratégico. Eles podiam entregar cargas nucleares profundamente em território inimigo. Os Estados Unidos tinham seus B-52, seus B-58 Hustlers. Mais tarde, o programa B-1 começou a tomar forma. Os soviéticos observavam, analisavam, sabiam que precisavam responder. A paridade não era suficiente. A superioridade era o objetivo. Ou pelo menos, um dissuasor crível. Algo que faria o outro lado pensar duas vezes. E depois, pensar novamente. A década de 1960 chegava ao fim. A década de 1970 despontava. A União Soviética viu uma necessidade premente. Sua frota de bombardeiros existente, embora formidável, estava envelhecendo. O Tupolev Tu-95 Bear, um gigante turbohélice, confiável, de longo alcance, mas lento, vulnerável às defesas aéreas modernas. O Myasishchev M4 Bison, um bombardeiro a jato, mas com limitações. Os americanos avançavam. O programa da aeronave estratégica tripulada avançada. Isso acabaria por resultar no B-1 Lancer. O Kremlin compreendeu. Uma nova geração de bombardeiro estratégico era necessária. Algo rápido. Algo que pudesse penetrar profundamente. Algo que pudesse carregar os mais recentes mísseis de ataque à distância. O governo soviético emitiu um requisito. Uma competição foi anunciada. Os principais escritórios de design da nação foram convidados. Tupolev, Myasishchev, Sukhoi. Enquanto isso, do outro lado do Atlântico, os Estados Unidos estavam imersos em sua própria evolução de bombardeiros estratégicos. O programa B-1 Lancer teve uma história um tanto tumultuada. Começou no final da década de 1960. O objetivo era substituir o venerável B-52 e uma resposta às defesas aéreas soviéticas em aprimoramento. O B-1A original foi projetado para voo supersônico em alta altitude, muito parecido com o conceito inicial para o Tu-160. 4 protótipos do B-1A foram construídos. Eles voaram, demonstraram um desempenho notável, mas então, a política interveio. E prioridades estratégicas em mudança. O programa foi cancelado em 1977 pelo presidente Carter. Uma decisão controversa. A Guerra Fria, no entanto, não parou. Os avanços soviéticos continuaram, incluindo o desenvolvimento do que se tornaria o Tu-160. A administração Reagan chegou ao poder em 1981. Reavaliaram o cenário estratégico. O programa B-1 foi revivido, mas com um papel modificado. O novo B-1B Lancer se concentraria na penetração em baixa altitude, usando a cobertura do terreno para evadir o radar. Sua velocidade máxima foi reduzida em comparação com o B-1A, mas sua seção transversal de radar era significativamente menor. Era uma abordagem diferente para o mesmo problema. Como entregar uma carga útil profundamente em território inimigo.
O primeiro B-1B voou em 1984. Entrou em serviço em 1986. O Tu-160 e o B-1B Lancer. O Tupolev Tu-160 é simplesmente enorme. Ele detém o recorde. A aeronave de combate mais pesada já construída. Seu peso máximo de decolagem excede 275 mil quilogramas. No entanto, é capaz de velocidade incrível. Sua envergadura ultrapassa 55 metros. Quando em flechadas, reduz-se para cerca de 35 metros. O apelido Cisne Branco é apropriado. O alcance das garras, armamento e projeção global. O papel principal do Tu-160 é a projeção de poder estratégico. Isso significa entregar armas de longo alcance, a vastas distâncias. Seus compartimentos internos de armas são cavernosos, 2 deles, cada um capaz de carregar um lançador rotativo, ou suportes de bombas convencionais. O armamento principal consiste em mísseis de cruzeiro de longo alcance. Durante a Guerra Fria, isso significava principalmente o Raduga KH-55, um míssil de cruzeiro subsônico, frequentemente com ogiva nuclear, com um alcance de cerca de 2.500 km. Isso permitia ao Tu-160 lançar seu ataque de bem longe das defesas aéreas inimigas, uma capacidade de ataque à distância, crucial para a sobrevivência em um ambiente hostil. O Tu-160 pode carregar até 12 mísseis de cruzeiro KH-55, 6 em cada lançador rotativo. Isso representa uma dúzia de potenciais ataques nucleares de uma única aeronave. Essa capacidade por si só o tornava um ativo estratégico de primeira linha. Na era pós-Guerra Fria, seu armamento foi diversificado. O Ka-555, uma variante convencional do Ka-55, foi desenvolvido. E os mísseis de cruzeiro furtivos Ka-101 a 102. Estes são muito mais avançados, com alcances significativamente maiores. Alegadamente, até 4.500 km ou mais para o KH-101. Sussurros no radar. O Tu-160 nos céus modernos. A Guerra Fria terminou, mas o Tu-160 não desapareceu. Seu ritmo operacional pode ter mudado, mas sua importância estratégica perdurou. No século XXI, esses cisnes brancos continuam a voar. Eles conduzem missões de patrulha de longo alcance, frequentemente sobre o Ártico, o Atlântico Norte e o Oceano Pacífico. Esses voos servem a múltiplos propósitos: treinamento para suas tripulações, testando as respostas de defesa aérea de outras nações e projetando o poder e a influência da Rússia. Quando um par de Tu-160 voa perto do espaço aéreo da OTAN, sempre vira notícia. Caças de combate de múltiplos países decolam para interceptar, para escoltá-los. Esses encontros são cuidadosamente coreografados, profissionais, mas tensos. Os Tu-160 normalmente voam em espaço aéreo internacional. Eles não violam território soberano, mas sua presença é uma mensagem clara, um lembrete das capacidades estratégicas da Rússia. Pilotos da OTAN voarão ao lado dos bombardeiros gigantes, observando-os, comunicando-se se necessário. Estes são os ecos modernos dos jogos de gato e rato da Guerra Fria. Menos abertamente hostis, talvez, mas ainda carregados de subtextos estratégicos. Poder duradouro. O papel estratégico do Blackjack hoje. No cenário geopolítico de 2025, o Tupolev Tu-160 mantém um potente papel estratégico. É um componente-chave da tríade nuclear da Rússia. O braço aéreo proporciona flexibilidade e dissuasão visível. Diferente dos mísseis, bombardeiros podem ser lançados e chamados de volta. Sua presença no ar pode sinalizar intenção ou desescalar crises. Carrega mísseis de cruzeiro convencionais, como o KH-101, usado para ataques de precisão em conflitos convencionais. A modernização para o padrão Tu-160M aprimora essas capacidades. A sombra na mente. Guerra psicológica e o cisne branco. O Tupolev Tu-160 é mais do que apenas um conjunto de metal, fios e motores potentes. É um sistema de armas, sim, mas é também um instrumento psicológico. Sua presença imponente desempenha um papel nas relações internacionais. O cisne branco projeta uma longa sombra, não apenas pelos céus que atravessa, mas também nas mentes de pensadores estratégicos. Essa dimensão psicológica é crucial. É um resquício da Guerra Fria, onde a imagem de uma arma era tão importante quanto seu uso real. Considere o impacto de uma patrulha do Tu-160. Notícias surgem rapidamente. As velhas ansiedades ressurgem. É um lembrete do poder das grandes potências. A percepção importa.
O Tu-160 personifica essa percepção. Um símbolo de alcance estratégico, um efeito dissuasor, mas também provocador, dependendo do ponto de vista. Modernizar o Tu-160 envia uma mensagem poderosa, sinaliza determinação e um compromisso com a dissuasão estratégica, mesmo na era da tecnologia militar em rápida evolução. Demonstra uma crença no valor duradouro. Diz aos adversários: estamos falando sério, estamos investindo em nossas forças estratégicas.